Vamos tentar entender aqui a questão da tela. Veja, Malhut, ou homem, pode receber a luz apenas do desejo antiegoístas. Então, se nós já recebemos a vida, amanhã a gente vai falar sobre a letra CUF, para entender isso um pouco melhor. Então, quer dizer, se a pessoa é 100% egoísta, como esse próprio livro vai falar, quer dizer que qual luz que nós recebemos do Eterno? Se aqui, ó, veja, o Malhut, o homem, pode receber luz, tá vendo? Ele pode receber a luz, apenas em desejos, né, anti-egoístas, apenas. Não existe a mínima forma de um desejo não altruísta ultrapassar essa perninha aqui, como a gente vai acabar de estudar amanhã. Quer dizer, tudo que eu vou percorrer aqui em questões, olha só, em questões na vida, em relação a esse mundo, ou seja, todos os meus desejos, o que vai acontecer? Eles são desejos que não terão, não é, Olam Rabá. Ou seja, isso é muito sério. Eles não ultrapassarão de forma alguma, gente. Não é? Nessa linha de caminhada aqui, nessa linha do tempo, eles não ultrapassarão de forma nenhuma para os mundos superiores. E se eles não ultrapassaram os mundos superiores, o que significa? Que eu não consertei nada. Só que como que a gente vai falar isso para as pessoas? Você chega amanhã no seu trabalho e fala só, sua alma está em perigo. Cara, você não vai conseguir fazer o seu tipo 1 corretamente. A pessoa vai falar, não, Deus é amor, né? Deus é amor. Como que você tem coragem de falar uma coisa? Deus me ama profundamente. Deus está comigo e o fulano de tal morreu por mim. Como que você tem coragem, né, de falar algo nesse sentido? Na verdade, você já tem um bloqueio. Aí você tem um outro bloqueio de que a pessoa ela acredita profundamente naquilo que ela está falando ali. Tá vendo? Ela acredita extremamente, eu não estou conseguindo botar aquelas imagenzinhas 3D que eu gosto de botar. Então, veja, elas acreditam extremamente nessa linha que elas estão caminhando aqui, que são as histórias. Aí, o que o Eterno ele permite? E o mal, né? Fala assim, sabe o que o Eterno faz com o Rachá? A mesma coisa que está escrito no Terrilim 49. O que o Davi Meller, veja, o Terrilim 49 é muito sugestivo porque tem um numeral 49, né? O portal Biná 50. Mas, Moré, não foram os judeus que botaram os números nos versículos, mas casa tudinho, porque o Eterno é que está no controle de tudo. Então, veja, Terrilim 49, qual era a preocupação? Veja que coisa fantástica quando a gente faz essa ligação. Depois a gente vai fazer os estudos de Terrilim de uma forma mais profunda para vocês poderem entender o que são os Terrilins. Na verdade, os Terrilins são rezas? Sim. É importante para a alma? Mas é uma microtorá. Inclusive, ele é dividido em 5 partes. Mas veja só que coisa incrível que o Davi Meller ele fala no Terrilim 49. Né? Se eu não estiver errado aqui, gente, ó, deixa eu ver aqui. Sim, é aqui mesmo. Ó, veja só, para o líder dos Coraritas, filhos de Cora, um Terrilim. Né? Na verdade, é Lemanetzerra, né? Então, a gente tem aqui a palavra Netzar. Tá vendo? Ó? A gente está falando aqui de Netzar. E depois a gente está falando, Libnei Cora, os filhos de Cora, e não Coraritas. E aí o nome da canção aqui é Mismor.
né? Então, a gente vai ter várias canções com essa nomenclatura aqui, ó. Mismo le Davi, Havula Donai Beneli. Veja, várias canções vão ter essa palavra mismo, que existem 10 tipos de terrilim. Aí ele fala aqui, ouçam isso todos vocês. Veja só, tem a palavra Shema, Shema e depois o Vav. E esse Vav aqui está representando Yesod, porque ele tem um pontinho aqui, ó, no seu interior, tá vendo? E aí ele fala, ó, Shema, eu acho que é Yesod, gente, eu não vou afirmar que 100% não. Então veja, ó, Shema, né? Zot, tá vendo aí? O que é o Zot? É o sinal, e aí você tem todo o Aleph Tav, ó, para a pessoa prestar atenção nisso. Kol Hamaim, Ha Azino, Kol Ishevi, Haled, né? Razino é aquela canção que a gente também canta, né, na ultrapassagem ali do mar de Junco. Ouçam isso todos vocês. Vamos só ler no português de abaixo. Ó. Preste atenção todos os habitantes do mundo. Então, quer dizer, quando o Davi Meller ele estava fazendo esse terreninho, ele estava falando para quem? Para todo mundo. Veja, para o homem que é quem? Quem é um homem? Vamos ver aqui ó, no nosso livro aqui quem é um homem. Ó. O homem que é Malhut, todo homem, todo o nosso mundo. Então, até para todo mundo ouvir. Homens de todos, tá vendo? Ó, homens de todos os estados, né? Gam, Benei, Adão, ó, todas as almas. E também Gam, Benei, Ish, todos os filhos dos homens. Aí ele fala aqui ricos, né? Ricos, todos os homens ricos, não tem problema, né? E também vê a Bion, né? Todos eles, ó, ricos e pobres. Igualmente, olha, não tem separação para os mundos espirituais. Todos vocês podem ouvir. Minha boca diz a sabedoria. E aí ele está falando o quê? De Rorimá. Ó. Minha boca está falando de Rorimá. Meu discurso é cheio de insights. Aí ele fala aqui, ó, tevo noite, não é? Sabedoria, cheio de sabedoria. Que lembra, né? Biná. Voltarei a minha atenção para um tema. Tá? Apresentarei a minha lição a um som de lira. Em tempos de dificuldade, por que eu deveria temer? Ele fala aqui. O mal abrangente daqueles que querem me suplantar. Homens que confiam o quê? Ó, em suas riquezas. Tá vendo? Então, eles acreditam exatamente nas suas riquezas. Que se gloriam em sua grande riqueza. É isso que nós vemos hoje. Ele pergunta aqui. Que se glorificam em sua grande riqueza? Quem você deveria buscar, né? Ou querem me suplantar? Homens que confiam em suas riquezas, que se glorificam nas suas riquezas? Ah, aí ele diz aqui, né? Ele diz aqui, ó, Ainret, não pode o homem redimir não pode redimir um homem, nem pagar o seu resgate ao eterno. As riquezas não podem, não adianta. O preço da vida é alto demais, e assim um deixa de ser para sempre. Para sempre, tá vendo? Viverá eternamente e nunca verá o túmulo? Essas pessoas viverão eternamente e nunca verão o túmulo? Ele pergunta aqui. Pois vê que os sábios morrem também e que os tolos e ignorantes perecem, ambos deixando sua riqueza para os outros. Tudo que você trabalhou para ter riqueza vai ficar para quem? Para os outros. E sabe, a gente, vamos ser sinceros aqui, às vezes eu lembro da minha mãe. Fico com saudade dela, assim, a lágrima vem, queria que ela reencarnasse, quero que ela reencarne. Ou, às vezes, até penso que ela já reencarnou, ainda não recebi um sinal em relação a isso. Mas a gente não fica o tempo todo pensando nisso. Ai, minha mãe. Ai, vou fazer isso. Algumas culturas até têm essa questão de todo ano, né? Tem gente que fala, isso é uma questão também. Mas não, as pessoas são esquecidas.
Veja, o Silvio Santos morreu, era muito falado daqui a pouco, daqui a pouco já estão esquecendo. Quem foi os 200, 300 artistas que morreram lá na Covid? Muitos. Quem? Não lembro. Outro dia teve uma cantora aí que caiu de avião aí, acabou. Ah, outro dia teve aí a barragem que rompeu, matou uma cidade quase toda, subterrânea, passou também. Quem morreu? Só se você voltar lá, hoje a gente tem arquivo lá guardado. E se não tivesse esses jornais de hoje? Ou um registro histórico? Quem ia lembrar? A gente, daqui a 10 anos, 5 anos, um dia, se alguém comentasse, é mesmo, né? Esquece, acabou. Agora, preste atenção, né? Ele deixa suas riquezas para os outros e os outros nem vai. Talvez um dia seu filho, seu irmão, não, meu irmão é gente boa, deixou um dinheirinho para mim, pô, se não fosse meu irmão, mas isso não vai ter importância nenhuma. E ele diz aqui, para essas pessoas, seu lar é seu túmulo eterno, porque ele confiou em quê? Na sua riqueza. O morador de todas as gerações daqueles que já foram famosos na Terra, tá vendo? Quem é muito famoso na Terra, qual é o seu fim, né? Por quê? Se ele é famoso, ele não vai estudar a Torá. Quem vai ficar aqui? A gente está vendo a Xuxa estudando aqui com a gente, né? Tem algum famoso, não sei se um dia pode ter, né? Deus é dono de todas as coisas, mas já tiveram pessoas famosas estudando comigo. Mas não fica, não fica, vai embora. Agora preste atenção. Essas pessoas são famosas. O homem não permanece na honra. Ele é como a besta que perece, ou seja, o corpo dele vai embora. É isso que está falando aqui, por isso que se chama lá de animais. E o destino daqueles que são confiantes, o fim dos que estavam satisfeitos com a sua própria conversa, ou seja, eles tinham a sua argumentação. Você vai falar, vamos falar de Kabbalah, vamos falar de... Pô, cara, eu nem sei o que é isso. Eu estou muito bem, a minha vida está muito boa. Poxa, dá um tempo aí. Como ovelhas, eles seguem para onde? Para o Sheol. O Sheol também é Guerrinom. Com a morte como pastor. Veja, quem é o pastor deles? A morte. Os justos governarão sobre eles ao amanhecer, de sua forma, até que a sua nobreza desapareça. Ó. O ego vai ter que ser suplantado. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa tem uma pequena chance, às vezes ela vai ser muito rica numa vida, na outra ela vem totalmente pobre. Você pode dar um caminhão de ouro para a pessoa daqui a pouco não tem mais nada. Enquanto aqueles que têm que ser ricos, você dá uma semente de abóbora para ela joga aquela semente atrás da casa dela, aquilo vai gerar, vai nascer, daqui a pouco o cara está tirando 20 caminhões de abóbora, decide plantar abóbora, ele começa a plantar abóbora, daqui a pouco ele começa a fazer outra coisa, daqui aquilo lá está que a pessoa nem vê. E talvez seja uma armadilha. Eu até dei uma aula, eu falei assim, ó, nem tudo que o Eterno dá, a gente deve aceitar. Hoje um aluno me ligou e falou, nem tudo, né, Moré? Então não vou aceitar essa ofensa que aconteceu comigo. O senhor já falou isso. Eu parei para pensar, eu falei, pô, mas eu não falei assim. Eu não falei dessa forma que ela viu, mas eu deixei, né? Eu vou fazer o quê? Às vezes eu procuro ser muito claro nas minhas conversas, em tudo que eu estou falando, porque é lógico que o mal a gente não aceita. Por mais que a gente queira, não aceita. Mas o que a gente está falando, ó, nem tudo, por exemplo, se você vai ganhar algo, um benefício, um trabalho, e você está estudando a Torá, e aí se afasta por causa do estudo da Torá, aí você sai da Torá. Aí a pessoa vai trabalhar. Aí foi trabalhar. Aí eu fico só esperando a pancada. Aí fico assim, porque eu sei que a pessoa já tinha condições de estar estudando a Torá, ela já tem o salário dela, dá para ela viver bem, ela vai. Eu só fico esperando. Eu não falo nada, eu dou a aula aqui, é minha obrigação dar aula aqui. Daqui a pouco a pessoa liga, pô, levei um golpe. Ah, me levaram X, me levaram Y. Aí eu lembro lá de trás do que a Torá está falando.
Aí eu lembro da história de Jonas, que a gente já falou tantas vezes. Deu tudo errado. Ou a pessoa abandona o estudo da Torá por um projeto, sei lá qual for, daqui a pouco estou endividado. Ou meti as mãos pelos pés, estou endividado. E assim vai. Agora, o que essas pessoas vão levar desses projetos? Por que elas investem tanto nesses projetos? Outros falam assim, como um aluno falou para mim hoje, pô, mano, eu estou 7 anos fazendo uma faculdade, não aguento mais, estou triste, que não sei o quê. Eu peguei um videozinho sobre fome e mandei para ele, crianças pegando fruta verde, comendo, só querendo encher a barriga, não tem perspectiva de vida, não tem nada. Não tem uma casa bonita, não tem uma roupa, nem estão pensando nisso. Eu falei, cara, o Eterno ele te deu tudo. Você ganhou seus estudos, foi doação, sua filha não passa fome, etc. Como você pode reclamar? Esse é o nosso ego. Porque a gente nunca está satisfeito com as coisas que dão prazer nesse mundo. Porque depois que você tem, tudo bem, Deus está me abençoando, agora eu quero a próxima coisa. Aí depois você, mas esse prazer já não está legal, eu quero a próxima. Mas eles não descobrem que isso é um desejo do mundo espiritual. E não, eles também não pensam que, apesar do que a gente leu ontem, a gente vai ter que entender isso também, porque vamos combinar aqui, vamos fazer uma metáfora aqui, quanto mais nós afundamos no nosso ego, mais difícil fica de sair. Porque é a mesma coisa de uma areia movediça. Você entra numa areia movediça, e eu tenho experiência, que eu morei, você tem experiência com tudo, eu já entrei em mangue. Eu já entrei em mangue. E você, quando entra no mangue para pegar Guaiamu, né, lá na região tem muito, o seu pé afunda naquela lama. E quando ele afunda, para você sair, você não consegue sair. Só que tem um problemão aí. Quando ele vai afundando, tem um monte de raiz, resto de madeira, pedra, aquilo ali vai rasgando você todinho. Imagina o Moreno Mãe, era mais novo, né? Hoje em dia eu estava ferrado. Afundando até as coxas. Eu falei, e agora, meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui? Aí eu tive que ir deitar, né? A gente lembra das leis da sobrevivência, deita no mangue, fui andando até o rio, e aí eu entrei no Rio das Ostras, cheio de resto de pedra de obra. Eu falei, olha, naquele dia eu sofri. Saí do outro lado todo arrebentado, sem nenhum Guaiamu. Então, você vai vendo, e as experiências são boas. Eu sei que é difícil sair de uma coisa assim. Talvez alguns de vocês nunca passaram por isso. A mesma coisa é o ego. Você vai se afundando no ego. Mas o ego, ele se distrai. Ou seja, você acostuma a comer chocolate, pô, é muito bom comer chocolate. Diabético não pode, né? Mas é muito gostoso para mim, né? Não sei, tem pessoas que não gostam de chocolate. Eu acho isso impossível. Mas é subconsciente dela. Então, mas o dia que não tem um chocolate, a pessoa fica triste. Eu estou falando de chocolate para mostrar tudo. Eu não consegui isso, eu estou insatisfeito com aquilo, eu quero aquilo, eu acho que se eu fosse... Olha, Deus, eu acho que o Senhor está errando em relação à minha vida. É como a gente viu lá ontem, Ezequiel, o Senhor está errando. É porque eu estou muito triste, porque eu não tenho isso, eu não consegui aquilo, eu não conheci, eu não cheguei nos meus objetivos, eu não cheguei, eu tenho objetivos ainda. O Eterno fica, eu acho, né? Estou brincando aqui, não dá para a gente... O Eterno deve ficar lá de cima, poxa vida. Eu acho que esse pessoal não está lendo a minha Torá, não. Os objetivos deles são para eles, não são para a Torá, não são para o Guimat Kun, não são para consertar as almas, porque, no final, se todo mundo for atrás dos seus objetivos, e por que nós nascemos? Para estudar a Torá, para divulgar a Torá, para que todo mundo possa se consertar. O que vai sobrar do mundo, se o mundo só está de pé pelo estudo da Torá, pelo estudo da Kabbalah, pelos sábios, que são malquistos pra caramba? Existe, lógico, aqueles cabalistas que nem são cabalistas, mas dizem que são, né? Como o caso desse Vic Vanilla aí,
E eu acredito, pelo conhecimento espiritual que eu tenho, pela aluna que eu tinha, que ela morreu por causa dos estudos com ele. Mais outras coisas. Por que que ela queria? Ficar rica. Ela tinha uma casa, pagava aluguel, ela conseguia se sobreviver ali, mas ela queria ficar rica e não ficou rica, morreu. E morreu muito feio. Porque nunca em nossas vidas que a gente vai imaginar que num próximo momento, como ela estava, ela teria essa doença, e se sobrou alguma questão mental, que eu acho que sim, porque às vezes eu conversava com ela, assim, liguei para rezar por ela me olhava ainda assim com um pouquinho lá de, né, de lembrança ainda, se sobra alguma coisa. E depois nada daquilo tinha mais importância. O que tinha importância é se ela ia sobreviver naquele momento. Poucos sabem, mas uma questão de uma cirurgia no cérebro, onde você tem que abrir o crânio, não tem como um médico definir o que vai ser depois. Então, eles operam, mas eles falam, olha, é um caso para outro caso, não tem como, não, vai melhorar. Pode ser que a pessoa vai ficar vegetando ali, ter uma vida vegetativa o resto da vida. Pode voltar uma outra pessoa que não vai ter nada da outra vida. Podem ter várias situações. Assim como tem pessoas que tiveram acidentes aí, perderam metade do cérebro e lembram de tudo, voltaram e conseguem viver. É uma coisa fora do comum. Depende de muitas coisas. Mas, geralmente, quando há uma cirurgia no cérebro, é complicado. Ser a mesma coisa não é mais. Ou a pessoa fica em cima de uma cadeira de roda, dependendo do resto da vida de auxílio, de terceiros, enfim. E tudo isso pode mudar tão rapidamente. Mas ainda, eu acho que se o Eterno der essa chance para a pessoa, eu não sei, porque se está vivo ainda tem uma chance. Mesmo que a pessoa está inconsciente, dormindo lá na UTI, tá? Você lendo, chega lá, começa a ler o Zorra para ela, a alma dela está absorvendo. Alguma coisa tem ainda que se dá para fazer. O corpo ainda pode estar aqui em uma missão ainda. E às vezes tem pessoas que ficam aí anos e anos vegetando em cima da cama, em coma, as pessoas ficam mexendo. Tem pessoas até que voltam. Aí daqui a pouco mexe um olho, mexe um dedo, dá um sinal de vida e voltam. Né? Preste atenção, então. Vamos acabar aqui. Ó. Não tenha medo quando um homem fica rico. Não tenha medo. Quando os seus bens domésticos aumentarem. Pois quando morrer não pode levar nada disso, ou seja, se preocupe com a sua espiritualidade, que isso não vai te ajudar em porcaria nenhuma. Pare de se preocupar com essa questão financeira. Seus bens não podem segui-lo, não vai levar nada, nem sítio, nem fazenda, nem carro, nem roupa, nem o corpo que era dele é dele. Ele não vai levar, vai ficar tudo aí para trás. Tem pessoas que são muito vaidosas, né? Embora ele se parabenize em sua vida, ou seja, ele está super satisfeito com tudo que ele fez, é orgulhoso, eles devem admitir que você se saiu bem sozinho, né? Ok, ou seja, trabalhista. Ainda assim, ele deve se juntar à companhia dos seus ancestrais, que nunca mais, preste atenção, nunca mais verão a luz do dia. A gente pode perguntar aqui, poxa, mas o Baal Hassulam falou que todas as almas vão ser salvas. Ele falou todas as almas, não falou todos os corpos. Inclusive, tem histórias no Gigu Neshama, onde tinham a história do cego, que ele sabia que o corpo dele não ia ressuscitar, mas que a fagulha da alma de um rabino estava nele para acabar de consertar as coisas. Mas aquele corpo mesmo, ele sabia e tinha plena consciência que não ia mais levantar. Não, ele não veio aqui para salvar aquele corpo, ele veio para salvar a fagulha de alma. Olha, vamos continuar aqui. O homem não entende a honra. Tá vendo? Ele não entende o que é ter honra. Ele é como a besta que perece. Por que ele não chegou ao nível superior? E é isso que a gente está vendo ali na tela. Olha, a pessoa vai ter toda essa vida pagada.
A única coisa que ela veio fazer aqui é ultrapassar essa linha entre o desejo de recepção e doação e consertar a alma, porque se ela não consertar, ela não leva nada. A pessoa pode ser rica, você vê ela em várias festas ali, não é? E você pode ficar, poxa, essa pessoa, né? Não, ó, vou até diminuir aqui um pouquinho. Essa pessoa, ela não leva nada para cima. É o que está falando no texto? Ó, ela não vai levar o iate, ela não vai levar nada, ó, tudo vai ficar aqui, ó, preso, não sobe. E aí o corpo fica enterrado, ela também não leva. Ela não passa o seu masal para cima porque ela tem medo, porque quando chega do outro lado, o que acontece? Ela está no túmulo aqui, ó, a sua energia não passa. Então, ela já sabe automaticamente que esse corpo que está nessa sepultura aqui, ó, não vai levantar mais. Não vai levantar mais. Aí por quê? A gente tem que perguntar assim, por que aquele estudo fala que só os desejos altruístas eles vão passar? Qual desejos altruístas? Os desejos de estudar o Zohar HaKadosh e ensinar o Zohar HaKadosh. Porque, assim, tudo bem, a gente tem que ajudar as pessoas, moradores de rua, tem que amar as pessoas. Sim, verdade. Isso é só um fragmento do que é. Porque, na verdade, a gente tem que descobrir como a gente vai falar da Kabbalah para as pessoas. Mas existem parâmetros e parâmetros. A gente tem que saber que não somos nós que vamos alertar a pessoa sobre a Kabbalah. E nós também temos que saber que não adianta a gente falar para qualquer um, porque eles não vão aceitar. Então, a gente tem o cheiro da Torá, não é porque... É como eu sempre falo para os alunos, como você chegou no nosso grupo? Eu nunca fui atrás de vocês. E talvez vocês nunca tenham vindo atrás de mim. Mas vocês foram atrás da Kabbalah. De alguma forma, o Eterno trouxe vocês e reuniu todos nós aqui hoje. Ué, como assim? Desde o dia que nós nascemos, todos os projetos, segundo o Terrim 49, talvez nós tenhamos queimado grande parte da nossa vida. Aí vocês podem falar, poxa, Moré, mas você não falou que tudo era uma preparação para esse momento? Sim, mas lembre-se da areia movediça, porque nós vamos ter que consertar tudo, porque o Eterno vai perdoar o pecado, os erros. Mas lembre-se que os erros estão dentro de você e que você vai ter que trabalhar contra o seu ego, que é extremamente difícil, porque ninguém gosta de sair perdendo, ninguém gosta de abaixar a cabeça, ninguém gosta de ter que engolir a seco aquilo que ela acha que está certo, e às vezes ela tem que engolir, porque ela sabe que se ela for atrás do que ela tem, de vários motivos, que a gente está falando de riqueza, etc., mas tem muito, 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 muito mais parâmetros. Nós temos milhões e milhões de desejos diariamente, ou bilhões, eu estou falando aqui, chutando o que eu lembro. São milhões e milhões, ou bilhões e bilhões de desejos. Veja, desde a hora que você acordou, estou acordado aqui, me deu vontade de estalar o dedo, instalei um desejo, botei a mão para a esquerda, virei na cama para... não, fui beber água, pensei no fulano de tal, vou ligar. E são tudo, tudo, tudo desejos, desejos da sua célula. Uma célula vai para cima, outra vai para baixo, outra faz isso. Tudo são desejos. Mas veja, porque se as pessoas entendessem desde o começo, e foi assim permitido pelo Eterno, lógico, que era sefirotes, que eram questões internas, como que as pessoas poderiam chegar no cristianismo ou no islamismo? Ou até mesmo no judaísmo? Não tinha como. Cada um com seus dogmas diferentes. Ou seja, Israel é o povo escolhido, que vai salvar todas as nações. Quando Israel não está salvando nem eles mesmos. Está dependendo do dinheiro de Edom, do tio Sam, lembra? Samá, viu? No final o El lá, tio Sam, está mandando dinheiro para eles comprarem arma para matarem pessoas. Não que eu concorde com o Islã, não estou falando disso aqui. Também não posso falar que é contra, porque se o Eterno permitiu, permitiu, mas eu tenho que ter piedade das pessoas e ver o que a religião está fazendo com as pessoas. Eu não estou a favor do Islã, não estou a favor do judaísmo, nem do cristianismo, eu estou a favor das almas.
Mas essas mesmas almas, elas se deixaram cativar ou ficarem cativas, não cativar, é a mesma coisa, ficarem cativas dessas ideias. E aí é que o Zohar entra, ele faz essa pergunta, por quê? Todas essas religiões, elas são egóicas, porque elas pensam o quê? Eu vou defender o que o Eterno deixou de lei. Sou eu que vou salvar, né? Ou é o profeta tal que vai voltar. Como se o Deus, eu falo Deus, eu não gosto muito, mas eu uso muito essa palavra, o Eterno, aquele Criador, o Borei, que cria toda a realidade, ele precisasse de uma mãozinha de obra, do Maomé, sei lá, tem um... Na verdade, não é Maomé, tem um outro tipo de Machia, eu esqueci o nome aqui, porque ele vai vir e vai ser o 12º, não sei o quê, e vai liberar, junto com ele vai vir um Issa, esse é o tal do JC para eles, enfim, vai vir junto com ele, é uma mistura, né? Então, veja, o que isso tem a ver com Torá? Nenhuma. Porque, automaticamente, se você cumpriu a Torá, você entra num ciclo reencarnatório. O que a Torá fala? Ó, se a pessoa não cumprir a Torá, ela vai ficar reencarnando aqui até voltar. Mas aí também você tem que pensar, mas Moré, já não entendi nada. Olha, entenda, o corpo, que é a roupa, né? A roupa da moda daquele dia, vai embora. Mas a alma, ela fica nesse círculo aqui. Aí ela vai pegar, vai para outro corpo, aí a pessoa nasce de novo, aí é dada todas as oportunidades, aí ela não vai cumprir a Torá, não vai estudar de madrugada, aí vai embora de novo, vai dar outro corpo. Aí talvez ela dê uma sorte aqui nesse corpo, que ela fala, não, dessa vez eu vou seguir. Dessa vez eu vou seguir a Torá. Aí o que ela faz aqui? Ó? Ela já joga um pouquinho da alma aqui para cima. Nem que seja 10% da alma, tá vendo? Jogou 10% numa vida. Então, o que aconteceu? Se ela jogou 10%, ela consertou estudando o Zohar Kadosh. Então, não é estudar a Torá, é mudar também. É depender que você passe aqui. E esse passar daqui depende da nossa vontade, mas depende, sabe, de quem? Do Eterno e da nossa sinceridade, com o estudo da Torá. E quem vai estar vindo aqui com os 400 homens, ó, aqui nesse nível para nos enfrentar? Exave. Aí, por isso que o Eterno fala, ó, a coisa é difícil. Então, a pessoa ela vai ter que ter o quê? Ela vai ter que ter a tela. E aí se traduz o quê? Ó, não apenas desejo anti-egoístas, ou seja, de receber para si mesmo, não é de receber, pelo amor de Deus. As pessoas entram muito, que agora nós temos que ser pobre, nós temos que ser muito humilde, temos que não ter dinheiro. Moré, mas você falou que se eu fosse trabalhar e deixasse de estudar a Torá, veja, tudo que tiver que acontecer vai acontecer automaticamente. Jogue uma questão de abóbora lá atrás do seu quintal. Se tiver no seu ticum que você tiver que ser rico, nem precisa você se movimentar muito. Vai nascer. Agora, existiram grandes sábios que foram muito pobres, porque o ticum deles era esse. Um desses casos foi o de Jeremias, que era a reencarnação de Shilomon, que foi muito rico. Ou seja, tudo está na mão do Eterno. E como Jeremias, ele tinha que consertar o erro que ele cometeu, que foi a destruição do templo, porque ele acordou atrasado, não acordou em Hatshot para fazer os preparos para o templo. Isso é entre aspas, né, gente, no nível peixe. Ele casou com a filha do faraó, ou seja, trouxe mulheres idólatras. Na verdade, mulheres idólatras são desejos fora do contexto da Torá para dentro da Torá. E aí depois ele vai ter que voltar com Meremiarro e ele vai ter que lutar contra o seu próprio filho que ele teve com a rainha de Shabá, que foi quem foi para destruir o templo, mas não conseguiu. Mesmo ele tendo toda a sinceridade, a questão dele era tão séria que ele começou a discutir com todo mundo, o que é proibido. E não pôde casar também, porque ele teve muitas mulheres. Aí ele começou a brigar com todo mundo. Olha, o Eterno está falando através de mim, poxa, eu estou falando com você, rei de Israel, você não me escuta. O Eterno está falando com... Não, chama os outros profetas lá. Aí chamaram os outros profetas, olha, ele está falando, profetiza aí. Aí o profeta profetizava diferente. Aí o Eterno permitiu, né, outros espíritos virem, mentiram pela boca dos profetas. Aí imagina, um homem do nível de Jeremias, que foi rei de Israel, ser mentiroso. Aí ele ficava bolado. Ele, rapaz,
Eu estou falando com o Eterno, como que vocês podem estar falando com o Eterno também? Se o Eterno está falando comigo, não fica acreditando que vai ter boa colheita, que está tudo bom, que os próximos anos... Não fica acreditando que a coisa vai pegar. Esse carioca fala engraçado, né? Ah, o rei, não, não. Foram lá, deram uma tapa na cara do Jeremias, ainda para acabar de bagunçar com a vida dele. Depois ele ainda vai descer cativo com o povo de Israel e depois ainda vai ser morto. Por quê? É uma sombra da outra vida. Então, veja, a gente já veio muito adoçado lá da outra religião, que tudo, ó, Deus é amor, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando um monte de besteira com a imagenzinha daqui, ó, Deus é maravilhoso. Eu falo, meu Deus do céu. Eu não sei nem por onde eu começo aqui, né? Mas veja a seriedade. Hoje a tela está sendo dada de verdade para vocês. A verdadeira tela que acaba lá. Ou seja, por quê? Veja, nada o homem pode receber a luz apenas em desejos anti-egoístas. E quem vai ensinar vocês a terem desejos anti-egoístas? O Zohar Kadosh, a Torá. A Torá escrita e os segredos da Torá. E o Zohar Kadosh, os sábios da Torá. O que eles estão falando para vocês? Olha, os nossos mestres, aqueles que vão te ensinar a Cabala verdadeiramente, eles não vão te ensinar a ser rico, porque isso vai acontecer, se tiver que acontecer, você vai ser rico, ou se você tiver que passar por isso ou por aquilo, isso vai acontecer. Eles não vão te ensinar isso. Eles vão te ensinar esse processo aqui, ó, de quanto você pode jogar para cima da sua alma, quanto você pode mudar para que você tenha uma existência aqui em cima. E aí você pode perguntar, amor, porque a sua existência acima já existe, ela já está lá, sua Neshama já está lá, né? A sua Nefesh superior já está lá, seu Urua superior já está lá, já está tudo perfeito, só basta você ultrapassar esses desejos anti-egoístas e colher. Mas para isso, como a gente está vendo, é necessário a tela para refazer. Mas como, pelo amor de Deus, como que você vai fazer essa tela se a gente tem nos atrapalhando a religião, judaísmo, cristianismo, que promete milhões de coisas para as pessoas e as pessoas acreditam. Principalmente porque tem muita coisa egóica envolvida. Dinheiro, ser feliz, conseguir tudo que quer nesse mundo. Porque, assim, se você vamos lá, você é um cabalista e você tem a possibilidade de ter empregados, você vai pensar assim, pô, o Eterno me deu essas pessoas para que ele veja quanto amor, né? Ele pode ser essa pessoa que trabalha comigo pode ser tratada, né? Lógico, mantendo sempre a lógica, né? Patrão e empregado. Do jeito que você achar melhor tratar. Mas o empregado, ele tem que ver, não é, a bondade de Hashem em você. As pessoas que vão trabalhar para você também. Agora, vão ter momentos como teve com o Moré André, mas isso faz muito tempo no passado. Mas veja só. Então, você tem que ser a bondade em pessoa para tratar com essas pessoas. O que os patrões fazem com os funcionários? Eles querem tirar deles. Ou seja, se ele paga uma diária para um funcionário, aí vamos lá, eu não sei quanto é a diária, deve ser R$ 200, ele quer tirar o fígado da moça que vai limpar a casa. Ela tem que tirar, se for possível, manda abrir o ventilador para limpar dentro do ventilador. Faz o escarcéu com a vida daquela pessoa. E outras coisas também, a pessoa que vai trabalhar de pedreiro, isso e aquilo, e não pensa assim, poxa, se eu tivesse nessa situação de empregado, como eu queria ser tratado? Aí eu vou tratar a pessoa assim, sabe por quê? Se você faz isso, veja, um corte de papel na mão já é algo dos céus. Isso é um teste para você. Você vai encarnar de novo só para passar pelaquela situação daquela pessoa. Sabe o que você vai fazer naquela vida, ou já está fazendo nessa? Poxa, fulano de tal fez isso comigo. Poxa, me botou em trabalhar em tal lugar.
mas a pessoa, poxa, me maltratou, muitos não deixam nem o empregado comer comida, tem empregados que vão ficar aí horas e horas, eu já vi casos assim, não dá comida para a pessoa, não pode mexer na geladeira, não pode nada, trata a pessoa como... E aí, o que, que acontece? Na próxima vida, vem como empregado, vai pagar tudo. Por quê? Ó, somente isso aqui vai surgir. Senão, a pessoa vai ficar naquele ciclo. Então, veja, agora, se tais desejos aparecem em Malhut como resultado da percepção de que o egoísmo é inimigo dela, tá vendo? É inimigo de quem? Da pessoa. Com a ajuda da Kabbalah, em relação ao ódio dela pelo egoísmo, a gente começa a ter ódio, Malhut pode repelir os prazeres egoístas no interesse da perfeição espiritual. Então, o interesse aqui é a perfeição, e não receber. Agora, isso não significa que você não pode receber, mas tudo que você tenha que receber, a sua missão é essa, que é muito difícil. A gente priorizar a nossa vida para um projeto espiritual para o mundo. Um projeto espiritual onde eu tenho que estar com tudo. Mas o que, que as pessoas fazem quando elas vêm, porque elas vêm viciadas da religião? Olha, Deus tem que me dar tudo agora. E o tudo é para mim, não é para ajudar o dinheiro, né? Não é para ajudar o eterno, perdão. Então, é tudo para mim. Aí o que, que eles fazem? De manhã eles falam assim: amarás o Senhor seu Deus com toda a sua força, todo o seu poder, que é todo o seu dinheiro que você pode ajudar ao crescimento da Kabbalah. Isso a pessoa não faz. O que, que a pessoa faz? Ela castra o que é do eterno, bota nos seus sonhos, veja aqui, vai ficar tudo aqui. Nada vai ser traduzido lá por cima. Ah, mas Moré, para que, que a gente precisa disso? Porque a gente precisa salvar outras pessoas. E como que a gente salva outras pessoas se a gente não crescer? Infelizmente, a gente está no mundo de Malhut. Aí você, como cabalista, não, agora eu sou humilde, vou sair de qualquer jeito, né? Bota um perfuminho e tal. Pode ser simples, não precisa, mas se você puder andar aqui bem vestido, bonito, cheiroso, né? Ser famoso na sua cidade, olha, isso é importante, mas você não está sendo famoso por si mesmo, né? Não tem aquela história de um homem que começou a servir o rei, e ele começou a servir o rei, ele era tão honesto, aí chegou, foi fazer a contabilidade do rei, virou tesoureiro do reino, e aí chegou uma época que as pessoas ficaram com inveja dele, olha isso, ficaram com inveja dele e começaram a denunciar que ele estava roubando dinheiro, né? Que ele tinha um quarto escondido, ele estava roubando dinheiro e não sei o que, eles criaram isso sobre esse servo. Aí o rei: eu não acredito, o meu servo é tão fiel, duvido que ele fez isso. Aí foram lá, né? Chegaram lá, o rei: eu quero que você abra essa porta. O que, que você tem guardado aí dentro? Ele: poxa, meu amado rei, não é nada contra o senhor, não deixa eu não abrir essa porta. Aí, quando ele finalmente teve que abrir, senão ele ia ser morto, ele abre a porta, lá tinha as roupas de quando ele era pobre. E ele diz que todo dia, quando chegava em casa, ele botava à noite, depois de ser bem tratado como tesoureiro do rei, receber várias honras, ele chegava e botava aquela roupa, para ele nunca esquecer quem ele era. Aí o rei olhou assim, e quem foi culpado foram as pessoas que acusaram ele injustamente, sobrou para ele. Então, você pode andar vestido de ouro, mas se for para o eterno, para as pessoas chamarem as pessoas: poxa, qual é a sua religião? Eu sou cabalista. Caramba! Aí a pessoa olha para você: poxa, pessoa bonita, bem tratada, né? Olha, cheirando bem. Por quê? Ela, né, é abençoada pelo Eterno, de certa forma, sim. Ah, mas e aqueles rabinos que eram tão pobres, Moré?
Eles, quando alguém chegava doente, eles falavam, eu termo te curo, e a pessoa era curada. Eles tinham riquezas espirituais também. Veja só. Então a gente tem que saber encaixar essas coisas. E a mesma vez que você sai vestido de ouro, você também tem que aprender a sair vestido simplesmente. Só isso. Ou seja, aquilo não é parte integrante da sua vida. E nem você vai tratar ninguém através dessa visão de mundo. Mas você está colocando tudo que você tem em prol do Guimarães. Porque, afinal de contas, o que vai se levar desse mundo lá para cima? Nada. Se eu morro hoje, eu deixo meus milhões lá no banco. Quem dera, né? Se eu tivesse milhões, a gente ia ter um monte de sinagoga aí. Fica tudo para ir. E, como eu disse, não se sabe quando se vai. Então, o que as pessoas estão esperando? Veja, não é só o estudo da Torá. É o se empenhar para Kabbalah, espalhar Kabbalah. Amor, eu não tenho como ajudar, não ajude. Eu não estou falando, se isso é um problema teu entre o eterno, divulgue os vídeos, faça qualquer coisa, sabe? Seja uma pessoa melhor, pelo menos, mas o eterno ele está sondando o seu coração. E toda essa sinceridade ou não é o que vai subir e é o que vai criar isso aqui, ó. É a perfeição espiritual. Porque ela vai repelir os prazeres egoístas. Isto é, dar semelhança ao Criador em seu desejo de agradá-lo e agir por amor a ele somente. Veja, essa capacidade de repelir a recepção egoísta de prazer é chamada de tela. Não é que você vai construir uma tela, é essa recepção, essa repelir, né? Essa recepção egoísta de receber para si mesmo, não de receber, de prazer é chamada tela. O prazer, ele é repelido para si mesmo, é chamado, aqui, ó, de luz de retorno, ou seja, ela vai subir e vai descer. E o prazer que chega até Malhut é chamado de luz direta, que vem dessa luz de retorno. É justamente no prazer repelido, ou seja, naquilo que você não fez para si mesmo, ou seja, no desejo de dar sincera e altruisticamente para as coisas do eterno, que o homem pode sentir a luz do Criador. Fora isso, ele não pode. E a suprema sabedoria, o Rohimá. Como Malhut, o egoísmo do homem precisa repelir o desejo das 5 partes do seu egoísmo, que são as sépulas duras. A tela refletora também deve ter 5 partes, ou seja, eu tenho aqui as minhas 5 partes, né? E lá acima também, onde vai refletir, tem 5 partes. Assim, esta cria 5 partes de luz de retorno e 5 partes em Malhut são designadas pelos nomes das sefirotes, das quais ela recebe as 5 espécies de luz direta. Elas são chamadas de Nerahaim, que são nível de Nefesh, Rua, Neshama, Hayá e Eridá. Então, veja, o que ele está falando aqui? Olha, eu tenho esses níveis aqui na árvore sefirótica, Nefesh, né? Aí Rua, essas 6 sefirotes, Neshama, Hayá e Eridá. E aqui eu vou ter o quê? O reflexo dela no nosso mundo. Agora, é muito importante lembrar que esse reflexo dela, deixa eu tentar aqui lembrar um truquezinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Esse reflexo dessa luz ali, dessa sombra, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó, acho que é aqui, ó, vamos lá, tá vendo? A gente tem uma sombrinha aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. A sombra da árvore, tá vendo? Ó? Então, essa sombra da árvore que vai ter no nosso mundo, que é um espelho, por isso que é luz refletora, ela vai ser o quê? Ela vai ser baseada exatamente naquela tudo aqui de baixo que eu vou refletir para cima, tá vendo? Então eu reflito para cima, se eu consigo refletir de Keter, Keter reflete para mim. Rohimá e todas as outras sefirotes, quer dizer, está refletindo corretamente. Se não, tudo vai ficar o quê? Nas mãos das quipotes aqui embaixo.
elas vão comer toda a minha vida, elas vão comer toda a minha essência, eu não vou entender. Eu não vou entender o que é doação, eu não vou entender o que é ajudar as coisas do eterno, eu não vou entender nada, eu vou me perder. Aí o que acontece? Quanto mais eu me perco, mais problemas o eterno manda. Eu só vejo assim. Eu vejo alunos que falam, poxa, amor, a gente ajudava com o terceiro da cara tão abençoada, aí param, né? Podia ser R$ 20 que a pessoa dava, aí param. Quando a pessoa para, a vida da pessoa emborca todinha. Ela emborca. A pessoa não consegue mais dar tzedakah, daqui a pouco ela está toda endividada, daqui a pouco ela está... sabe por quê? Tudo é um sistema. E se a gente não lutar para acabar lá com você, quem é que vai lutar? Aí vocês podem falar assim, Moré, você doou o quê para acabar lá? Eu doei a minha vida, os meus estudos, eu doei uma vida que eu tinha muito boa, morava perto da praia, perto do mar, ia andando, um lugar mais lindo do mundo. Doei meus netos, meus filhos à distância deles. Doei tudo que eu podia. E com consciência. E vocês, eu pergunto, o que vocês doam? O que vocês estão fazendo para essa tela funcionar? O quanto de amor desse está sendo sincero para a gente fazer essa Kabbalah crescer? Porque o tempo está passando. A vida está passando aqui embaixo, olha. Tá vendo? A vida está passando aqui embaixo. O tempo está acabando. E a gente tem aquela coisa, quando o mundo vai acabar? O mundo acabar para o indivíduo, como a gente deu no Terlim 49, a partir do momento que o corpo morre. E uma das grandes realidades da nossa vida é que todo dia nós morremos. Eu não vou colocar nem todos os dias, a cada minuto, a cada segundo que passa é menos de um segundo, menos de um minuto, menos de 10 minutos. E a gente está preocupado com o verdadeiro estudo da Torá, não é só sentar e estudar, não é só contribuir, ajudar, fazendo alguma coisa, alguma coisa. Qualquer coisa que você faça pelo grupo. Às vezes o Eterno vai fazer, sabe o que com você? Ela vai fazer você pensar numa pessoa do grupo. Aí você vai estar lá quieto, aí vem o nome da pessoa. Aí você fala assim, caramba, vou ligar para essa pessoa. Aí vai lá, como não se quer, quem não quer nada, né? E aí, fulano de tal, como que você está? Tudo bem? Às vezes você nem conhece uma menina que vê uma moça, né? Ah, tudo bem. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma palavra, de uma ajuda, ou apenas de um sinal, né? E acontece, acontece. Eu cada dia fico mais apaixonado pelas coisas do Eterno. Nunca não tenho batalhas. Talvez nenhum de vocês conseguisse lutar as minhas batalhas e talvez eu não conseguisse lutar as batalhas de vocês. Mas cada vez eu fico mais impressionado. E a Torá, ela é feita de alturas, ela é feita de... você tem que avançar intelectualmente, mas você tem que avançar espiritualmente. Intelectualmente e espiritualmente. Intelectualmente e espiritualmente, para que você possa alcançar o nível da extrema certeza de que, fazendo o que ele está ordenando, nós não teremos uma vida linear, mas nós aprenderemos a andar uma vida na vertical, ou seja, de caminho aos céus, está vendo? Então eu não faço milagres, o Eterno não permite que os milagres aconteçam, essas coisas são milagres, não é para que eu seja um grande profeta, ou você que vê, ou os sensitivos do nosso grupo que vê para ser um grande profeta, mas para ajudar o próximo, com amor e verdade, e tudo que nós fazemos nessa intenção é traduzido aqui para cima. O Eterno está vendo a sinceridade do nosso coração, ele sabe a intenção do que a gente está fazendo as coisas, e isso é o quê? Isso é a verdadeira intenção, o verdadeiro motivo que vai traduzir a nossa vida aqui para os mundos superiores.